Qual a origem da democracia? Sim, qual a origem dessa forma de governo que ganhou status quase que divino na nossa sociedade? Hoje, se posicionar contra a democracia é motivo de excomunhão e de blasfêmia. E sim, ainda é a melhor forma de governo já encontrada por nós, humanos. Mas da onde que veio e por que que veio? E qual que é a justificativa para ela existir? Nós sabemos que ela vem da Grécia Antiga, mas a justificativa dela, talvez muitos não saibam, é um mito grego. E acho que muitos filósofos já falaram disso, e agora é minha vez de falar. Houve uma época quando os deuses criaram todas as coisas, criaram os animais e, obviamente, criaram o ser humano, que também é um animal. Dois titãs muito importantes, o Prometeu, que era muito sábio, e o Epimeteu, que não era tão sábio, foram encarregados de dar talentos para todos os animais. Então, alguns animais ganharam garras poderosíssimas, outros animais ganharam presas fortíssimas, outros animais ganharam venenos e carapuças, né, carapaças ali, né, protetoras para que eles pudessem se proteger com couro impenetrável e tudo mais. Mas, por causa do Epimeteu, o ser humano ficou de fora, o ser humano não foi contemplado com isso. Isso mesmo, a gente não tem nem garra, nem presa, nem veneno, nem nada que nos proteja dos outros animais. O Prometeu vendo, né, a burrada que eles fizeram, ele foi lá e pegou o fogo dos deuses e entregou a nós. Nós fomos os animais que fomos presenteados com o fogo dos deuses. Muitos autores, acho que a maioria deles interpretam que esse fogo dos deuses, né, na verdade, é o conhecimento, né, a sabedoria, o intelecto. É por isso que o ser humano conseguiu evoluir tanto em comparação com os outros animais. Mas o ser humano, mesmo com o fogo, ainda tinha um problema, que era o seguinte: o fogo servia muito para espantar os animais, mas nós ainda tínhamos um problema que era que quando dormíamos, os animais vinham e nos devoravam. Então nós criamos uma coisa importante para nos defendermos disso. A sociedade. Sim, enquanto alguns estavam dormindo, outros estavam cuidando do fogo. E assim sendo, nenhum animal mais nos devorava. Mas quando cria-se a sociedade, cria-se um problema, porque nós, seres humanos, criamos os conflitos sociais, e esses conflitos sociais ameaçavam destruir a própria sociedade humana. Então, o próprio Zeus, o deus dos deuses, resolveu isso. Ele deu duas coisas que só os deuses possuíam, que era a virtude e que era a justiça. Todos nós, através de Apolo, com ordens diretas de Zeus, fomos agraciados com uma porção de virtude e com uma porção de justiça. Então, quando se enxerga isso e se vê que todos os seres humanos foram agraciados com justiça e virtude, nada melhor e nada mais lógico do que termos uma forma de governo aonde todos, né, absolutamente todos, possam se pronunciar, possam exercer poder, possam governar. Essa forma é a democracia, né? O poder do povo, o governo do povo. Agora, é óbvio que nós devemos fazer muitas ressalvas, porque a democracia grega tinha lá os seus problemas. Eles não reconheciam estrangeiros, mulheres, escravos como cidadãos. Então, eram só os cidadãos gregos que exerciam o poder através da democracia. Mas, se nós formos olhar para um certo aspecto de que todos aqueles que eram cidadãos poderiam se posicionar dentro da sociedade, nós conseguimos vislumbrar, né, e constatar que havia sim uma democracia grega participativa e não representativa como é hoje. E por quê? Porque todos tinham justiça e virtude dentro de si.
todos possuíam essas porções divinas, né? Essas porções dos próprios deuses, né? Dentro de si mesmos. Agora, veja só, quando o Platão fala isso, ele termina dando certas gargalhadas, porque ele vê que na realidade isso não condiz com os fatos, né? Isso só fica no mundo do ser, no mundo do dever ser, perdão, e não no mundo do ser. Afinal de contas, Sócrates foi injustamente condenado à morte por uma sociedade democrática, onde o povo exercia o seu poder. E esse povo não exerceu o poder nem com virtude e nem com justiça. Então, falar que os deuses deram a nós porções de justiça e virtude de uma maneira que fosse compatível, semelhante uns com os outros, é quase um mito real, né? Então, a democracia tem essa origem nesse mito e é justificada por esse mito. E sim, faz sentido, porque se todos nós somos virtuosos e justos, então todos nós merecemos governar, todos nós merecemos exercer poder na sociedade. Agora, na realidade, às vezes acaba não sendo assim. Na realidade, às vezes acaba faltando virtude e às vezes acaba faltando poder para justiça para aqueles que estão no poder.